Ok, então nós vamos. Tá faltando ainda o Joelma, já mandei para várias pessoas. Vamos começar então, enquanto as pessoas. Tem alguém para autorizar, Michele? Não. Eu vou colocar aqui Eliane para gravar. também. Pronto, então, gente, nós estamos aqui nessa segunda palestra, né? Já tivemos uma palestra com a Germana, foi muito boa, muito maravilhosa. Germana é de Londres, né? E hoje nós estamos aqui com a Leia Mendonça, não, Marcondes. Eu não sei onde achei essa Mendonça. A Leia Marcondes, ela é psicóloga, né, missionária, especialista em psicoterapia. Eu tive o prazer de assistir uma palestra com ela em um outro grupo, e eu fiquei muito maravilhada com as palavras, com a orientação, com a expertise dela nesse ramo de imigração, né, de cuidado com imigrante, e meu coração ardeu. Seja bem-vinda, Liane. Meu coração ardeu muito para que a gente trouxesse ela também para partilhar conosco sobre esse nosso projeto, né? Falar conosco e estar nos ajudando, né? Trazendo conhecimento, né? Porque nós somos mulheres, somos imigrantes, já passamos muitas situações aqui em Portugal. Eu me senti impactada com a palestra dela e comecei a entender muitas coisas que acontecia comigo, né? Como nós estamos começando esse grupo, agora eu vou falar do GAMI, tá, Léa? O GAMI é um grupo de mulheres corajosas, imigrantes, cada um com sua história de vida diferente. Uns vieram porque queriam uma vida mais segura, outros por causa da saúde, outros vieram acompanhar o esposo que veio trabalhar, outros porque sofreram algum tipo de decepção, frustração no Brasil, queriam uma vida nova, cada um com sua história, né? São muitas histórias diferentes, outras porque são casadas com portugueses e acabou que veio para aqui, já morou em outros países também. Então, assim, são muitas histórias, cada uma com seu conceito de, né, seu... E acaba que a gente se sente um pouco responsável umas pelas outras. E o GAMI começou, né? Eu e a Andréia, né, a gente tinha uma relação muito próxima de trabalho, de tudo, e de repente a gente começou a se ajudar. Depois, Michelle é minha vizinha, a Eliane é minha irmã, aí a Sara é minha colega de trabalho, então a gente virou uma comunidade de amigas, né? Então, por que não criar um grupo de ajuda mútua, né? E outro objetivo também do grupo é a questão profissional, porque a maioria de nós somos formadas, temos capacitações profissionais e temos muita dificuldade de se relocar aqui em Portugal. Aqui no nosso grupo tem assistente social, tem psicóloga, tem gente da área de marketing, na área de turismo, e aqui a gente realmente tem uma barreira muito grande de se relocar. Então, por isso que nós criamos o GAMI, para poder dar uma ajuda, tanto a questão profissional, emocional, espiritual também, né? A maioria acredita em Deus, a maioria são cristãs, outras não, mas isso não impede de nós estarmos juntas, né? Então, assim, o GAMI é isso. O GAMI é a união de mulheres que se ajudaram para ter uma ajuda mútua. Percebeu? Agora eu não vou falar muito, não, gente. Você sabe que eu falo muito. A Léa deve perceber também. Eu falo muito. E eu vou deixar o tempo todo para a Léa falar, né? Dirigir aqui, conduzir a situação. Tá bem? E Tá as outras bom. que foram chegando, Joelma ainda não entrou. Quem puder mandar mensagem para a Joelma, Patrícia Coelho, Eliane, que também é do Brasil, não sei se ela tem intenção de migrar, ela se inscreveu. E tem outros nomes lá na lista, Michele, que eu não sei. Eli, eu vou na rua, deixa eu ver. Sim, deixa ela tá falando alguma coisa assim. Então, Léa, você tá com a palavra, querida. Tá bom, obrigada, agradeço o convite. Mas me lembra qual grupo que você participou que eu falei? AME. No grupo do AME, sei. Já fiz alguns encontros ali. Primeiro, boa noite para todas, né? É bom a gente estar aqui conversando sobre os nossos desafios. Eu gostaria, se a Sara pudesse abrir a câmera para eu te conhecer, além da fotografia. E a Andréia talvez não está conseguindo abrir a câmera, não sei, tem um cadeadinho ali, né? Carinha de tirar a câmera, mas é rapidinho.
Eu não estou conseguindo abrir a câmera, estou tentando abrir aqui. Mas estou ouvindo e estou vendo todo mundo aí. Ok. Estou tentando, acho que até o final eu consigo. Tá bom. De repente dá certo, né? Então, deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui, e a gente vai conversar um pouco sobre os nossos desafios, que são grandes, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Agora sou eu que vou apanhar aqui, vamos ver. Deu certo aí? Deu? Aparecendo uma? Sim, deu. Ótimo. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre saúde emocional da imigrante, que somos nós todas, né? Se isso é possível. Eu quero antes, então, contar um pouquinho da minha história, até para vocês se situarem e também entenderem um pouquinho da minha trajetória. Então, eu coloquei um antes e um agora. Vim de Curitiba, né, em 2020, no meio da pandemia. Fui casada por 36 anos e fiquei viúva em outubro de 2011. Hoje eu estou morando em Matosinhos. E, como formação, eu sou psicóloga já há 31 anos, e lá no Brasil eu trabalhava com consultório, e na área de clínica e na área de educação, num consultório local. Mas, com as mudanças que foram acontecendo, eu me tornei uma psicóloga online. E aqui eu atendo mais online, porque eu converso com mulheres de várias partes, né, que estão trabalhando em várias culturas. Depois eu quero comentar um pouquinho sobre o meu processo de revalidação, como é que foi. Antes, enquanto eu estava casada, eu nunca pude viajar ou morar em outro país. A única viagem que eu fiz para o estrangeiro foi num curso que eu fiz na Argentina, mas a Argentina é do lado ali do Paraná, então estamos na mesma terra, né? Era outro país, mas estamos na mesma terra. E as vivências que eu tive enquanto casada, enquanto profissional, elas me prepararam para esse momento que eu estou vivendo agora, depois da mudança, né? Agora depois da viuvez. E eu gosto de dizer que a vida dá muitas voltas, e a gente não imagina que voltas que dá. E eu brinco que se alguém, enquanto eu estava casada, né, e alguém me viesse e me dissesse assim, tipo aquela brincadeira de bola de cristal, vou ver o seu futuro e tal, e dissesse, olha, você vai morar em outro país, você vai viajar em vários países, e vai acontecer isso, acontecer o que está acontecendo agora na minha vida, eu ia olhar para a pessoa e dizer, cara, o que você bebeu? Aonde que está? Isso é impossível. Mas eu digo, né, que para Deus não é nada impossível. E aconteceu que, logo depois que eu fiquei viúva, em 2011, eu comecei a pedir para Deus um projeto de vida novo. Então, eu sou cristã e tenho uma convivência com Deus, né, e dentro da área do cristianismo, e eu comecei a pedir para Deus um projeto de vida novo, porque eu trabalhava muito com meu marido, e aí, não vou dar conta de fazer a mesma coisa. E aí eu fui sendo exposta a situações, a palestras, e aonde eu ia, acontecia um assunto sobre missões, sobre morar fora e fazer missões em outro país. E eu comecei a entender que era esse o projeto que Deus estava construindo para mim. Então, a primeira viagem missionária que eu fiz foi para o Haiti, em 2013,
e ali eu pude ser confrontada pela primeira vez com uma cultura que tinha recém acontecido o terremoto, acho que fazia 1 ano mais ou menos, ou 2 no máximo, que tinha acontecido aquele grande terremoto lá, e muita destruição, e o país ainda estava muito destruído, então pude ter uma vivência numa cultura muito necessitada, e aquilo me trouxe um novo olhar sobre os meus atendimentos, sobre a minha ação como psicóloga. Depois, em 2016, eu fui fazer um curso na Alemanha, então morei lá um tempo, e como parte prática do curso, o grupo foi para Uganda, e lá em Uganda nós ficamos por 3 meses fazendo trabalhos lá em escola, com professores, nas vilas, com igrejas, e depois eu voltei para a Alemanha e voltei para o Brasil. Então, essa trajetória das viagens, ela foi me estruturando na questão do choque cultural e das diferenças que a gente enfrenta, das discriminações que a gente enfrenta. E lá na Uganda foi interessante porque a cultura lá, a maior parte é população negra, e as crianças das vilas que a gente visitava, muitas das crianças nunca tinham visto uma pessoa branca. E como o grupo que eu estava, eu era a mais morena, os outros alemães mais claros, né, alguns loiros e bem mais claros, as crianças, quando nos olhavam, elas saíam chorando e tinham medo da gente. Depois elas vinham chegando de pertinho, assim, devagar, e queriam pegar no nosso cabelo, passar a mão na pele, porque era diferente. Então, esse choque para elas, né, para as crianças, de olhar o diferente e da gente se sentir diferente, foi bem forte naquela cultura. E depois, em 2020, aí eu me preparei para vir para cá. Então, foram 2 anos de preparo lá em Curitiba, organizando documentos, organizando o desmonte da casa e tudo aquilo que vocês também devem ter feito. Eu me organizei com isso e consegui fechar a porta do apartamento em fevereiro de 2020. Minha passagem estava comprada para as primeiras semanas de março, e exatamente 1 semana antes, a pandemia fechou todos os aeroportos de Portugal, e já nos 2 dias seguintes fechou o Brasil. Então, não podia sair daqui, só que eu já estava sem casa. Então, eu fiquei no Airbnb até outubro. E aí, essa experiência do Airbnb também foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha acontecido isso comigo, e eu tinha um quarto com uma suíte, um banheiro, né, uma suíte, e eu trabalhava no quarto, numa mesa de costas para a cama. Então, foi uma coisa, assim, bem diferente, porque ali, naquele ano, todo o meu trabalho se tornou online. E fui mudando a forma de atender. Então, tudo que eu fui vivenciando antes, durante o casamento, da vida profissional, a vida relacional, as amizades, e depois da viuvez, com as experiências que eu pude vivenciar, elas me deram base para esses enfrentamentos e para entender, principalmente para entender os movimentos emocionais que acontecem com todos os imigrantes, né? Seja para onde for, existe um processo emocional numa mudança de país. Um processo emocional antes, durante o preparo e a decisão, eu quero ir, eu vou para lá, para este lugar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, vou me mudar, quero mudar de profissão, qualquer coisa assim. Então, esse tempo antes da saída do país e o tempo quando você chega no país. Então, a gente passa por muitas emoções que nós vamos conversar um pouco agora. Mas, antes de entrar especificamente no assunto, eu quero ler um texto, uma poesia para vocês, que está lá no meu site, nesse link, mas eu quero ler e depois vocês podem ver lá. Então, o texto se chama Solidão, um mergulho na alma. Solidão, palavra que tem sol
dentro dela, para iluminar o caminho daqueles que andam consigo mesmos em trajetos internos desconhecidos. Sentimento que nasce com a identidade própria, forte muitas vezes, debilitante outras, como fantasmas, assustam e deixam o coração apertado. Ela se faz presente e se intromete sem permissão, invade sem perdão, inunda o peito e se esparrama pelo corpo. A ausência grita surda, ninguém escuta, ninguém percebe. Ela vem inesperadamente, solidão, palavra tão pequena, mas tão intensa. Ela toma posse, demarca terreno, coloca bandeira, cerca o coração. Ela vem e volta, vem e volta, vem e volta. Vai se tornando amiga, companheira de caminhada, fiel, sempre presente. Vai se tornando mestre a nos ensinar que o seu sol pode aquecer os espaços que se tornam vazios de presenças. Presenças que trazem memórias, boas memórias, que preenchem o buraco da solidão. Solidão, minha amiga, acalma essa dor, transforma teu rio em águas saudáveis para que eu possa mergulhar e descobrir tuas riquezas, para que eu possa saciar a minha sede de presenças. Vem, solidão, vem me ensinar a conviver contigo. Esse texto, ele fala da emoção que muitas de nós sentimos, solidão, uma solidão que muitas vezes, a gente não consegue explicar esse sentimento, né? É um mergulho na alma mesmo, aonde só a gente que entende. E quando a gente comenta sobre essa solidão com aqueles que estão ainda no Brasil, ainda estão não saíram, não tiveram nenhuma experiência transcultural, ou estão lá, eles não conseguem entender essa solidão. Porque a solidão, quando a gente está no nosso país de origem, ela é diferente. Esse sentir-se só é diferente. E a solidão que experimentamos no país que estamos, né, vivendo, é bem diferente. E as emoções, elas se apresentam também de forma diferente. E a gente vive uma montanha-russa das emoções, com muita insegurança. O que vai ser? Como vai ser? Existe um misto de um olhar para aquilo, enquanto a gente está ainda no país de origem, existe um olhar de esperança, uma expectativa positiva, mas, ao mesmo tempo, uma pergunta: o que vai ser? Como será lá? Existe um medo, porque tudo é desconhecido, eu não sei, por mais que eu pesquise na internet, é diferente de você estar pisando na terra. A pesquisa te traz várias informações, mas quando você chega na terra, essa pisada na terra vai ser diferente da pesquisa que você fez online. E essa solidão, ela vai aparecer, porque eu não conheço ninguém, eu sou diferente, eu falo diferente, por mais que nós estamos todas falando português, mas o português lusitano não é o português do Brasil, é diferente, tem palavras diferentes, expressões diferentes, e a gente muitas vezes se confunde, parece que estamos entendendo, mas o sentido da palavra é diferente do sentido que nós temos na língua brasileira. Então, precisamos de cuidados, porque essas emoções, essa insegurança, isso que acontece conosco, muitas vezes baixa a imunidade, porque afeta o nosso corpo. A gente começa a comer diferente, dormir diferente, o ritmo do corpo fica diferente, e muitas vezes tudo isso acontecendo junto favorece uma baixa de imunidade, e é bem comum ter facilidade para pegar gripe, ter facilidade para ter um aparelho digestivo mudado, às vezes tem disenteria, às vezes tem dor de estômago. Então,
afeta o nosso corpo. E a família, ela sofre um estresse da preparação, das coisas todas que precisam ser feitas, e aí as últimas semanas antes da data da saída são semanas onde a gente finaliza muita coisa, então existe um estresse de todo jeito, um estresse emocional, um estresse de finalização de burocracias, e a expectativa, será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que está tudo em ordem? Era isso mesmo que eu teria que providenciar? Então, existe esse estresse. E quando a gente chega no país que a gente escolheu, a gente chega cansado, a gente chega já bem estressado. E aí se depara com um novo estresse, o estresse do desconhecido. Tudo é desconhecido. Eu não sei aonde eu faço documentos, eu não sei como que eu me dirijo, né, com os autocarros, como é que funciona o metro, como é que funciona a rede viária da cidade, se eu quero saber onde está um lugar, onde está uma loja, ou um lugar que eu tenho que ir, eu tenho que procurar em mapa, porque eu não sei me localizar ainda na cidade. Então, esse desconhecido também traz um estresse. E no grupo de vocês, parece que o grupo tem algumas mulheres que são mães solo, que vieram sozinhas com seus filhos. Então, essas decisões todas e toda essa organização fica só para a mulher fazer, e isso também é pesado, e gera estresse. Então, a gente costuma dizer que nós passamos, desde o momento que decidimos sair do país, nós começamos a experimentar uma montanha-russa de emoções. No início, essa montanha-russa é leve, não tem tantas voltas, não é tão assustadora. À medida que vai caminhando, ela vai se tornando, as emoções vão fazendo a gente andar num carrinho que vira de ponta cabeça, que gira, que faz um looping. Então, e a gente muitas vezes não entende, e louco para chegar no final dessa montanha-russa, mas parece que a gente retoma e retoma. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E, para isso, eu quero colocar e compartilhar com vocês um pouco das etapas emocionais da mudança, de qualquer mudança. Então, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista teórico, eu vou estar conversando com vocês até para a gente entender quais são os momentos que nós estamos e como que acontece essas etapas emocionais. Então, Stanley Kellyman é um psicólogo renomado, e que tem um trabalho muito bonito, e ele atua e tem muita observação sobre as etapas da mudança, etapas emocionais, e ele classificou em 3 momentos bem específicos. O momento do ending, que significa uma finalização. Então, nesse momento, emocionalmente, eu estou finalizando algumas coisas porque não serve mais para mim. Aquilo não dá mais certo, não serve, eu preciso mudar, mas eu não tenho algo novo ainda. Então, eu finalizo coisas. E, emocionalmente, existe um desconforto nessa finalização, porque eu estou desconfortável com a situação, porque ela não serve mais, mas eu não tenho ainda uma situação nova para substituir. Então, eu fico meio no limbo. E isso gera uma certa crise e interrogações. E gera insegurança, obviamente. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo exatamente, eu não sei para onde eu vou. Então, esse ending, ele normalmente acontece antes da gente vir, né, de sair do país, aonde eu estou já decidido, eu não quero mais esse trabalho, eu preciso mudar de profissão, eu quero sair daqui, dessa cidade, eu quero sair do país. Então, já começa uma finalização de coisas com o desejo da mudança, mas o novo não aconteceu. Então, as emoções que acontecem no ending são emoções de desconforto, são emoções de crise. Então, quando nós estamos num processo de crise,
nós podemos olhar de duas maneiras, ou de um modo assim, que droga, estou com uma crise, o que vai acontecer, e encarar aquela crise de um modo negativo, então aquela energia da crise vai ficar remoendo, ou eu olho para esse momento da crise e digo, bom, eu estou em crise, estou tendo uma energia aqui que eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas o que eu preciso aprender? O que eu preciso buscar? Aonde está esse novo? Então, olhar para esse momento de crise de um modo positivo, entendendo que ela vai terminar e entendendo que é um momento de mudança, de uma boa mudança, seja ela qual for, em qual área for. Tá? Então, esse processo acontece para qualquer tipo de mudança. O middle ground, como ele está dizendo, é o processo do meio, é uma gravidez, é uma gestação, é o momento da transição, a gente está com as coisas desconfiguradas dentro de nós, está um caos, está tudo solto, é como se a gente tivesse ali no ending pecinhas de quebra-cabeça, onde elas não se encaixam, e aqui no middle ground, as pecinhas, algumas pecinhas começam a se encaixar, mas elas não têm forma ainda. E a gente pode dizer que é bem o processo de gestação. Eu sei que eu tenho um bebê dentro de mim, mas eu não vejo esse bebê. Eu sei que ele está se desenvolvendo, mas eu não sei como ele está se desenvolvendo. Então, é bem isso do ponto emocional. Eu sei que algo está acontecendo dentro de mim, mas eu não sei o que vai sair. Eu não sei o que vai se tornar. Então, gera essa desconfiguração, esse caos do desconhecido. E o processo do forming, como a palavra fala, está se formando. Então, é um processo final da mudança, aonde eu já consegui fazer vários insights, eu já consegui descobrir várias coisas e configurar várias coisas, eu já consegui dar novas formas àquilo que tinha terminado e buscando o novo, aquilo que era não é mais, então eu já tenho esse novo configurado, tá? Então, eu estou dando as características bem específicas de cada fase, mas essas etapas, elas são circulares, então você pode estar fazendo um ending numa situação ou numa área da sua vida, em outra área você está fazendo forming, você já está fechando, você já está com aquilo novo, e é um processo dinâmico, ela vai acontecer, não vai e volta, não vai e volta, mas se você consegue identificar, então, por exemplo, vamos usar a nossa saída do país. A saída do país, o antes, vai ter o ending, onde você vai finalizar trabalhos, relações com amigos, você vai se despedir, você vai desmanchar a casa, você vai vender as coisas, né, móveis e as coisas da casa, você vai selecionar o que você vai trazer para o novo país. Então, você está fechando ali. Mas você não tem uma casa nova, você não está no país ainda, você não está no novo trabalho ou no novo estudo. Nesse middle ground, então, é o momento onde você já definiu tudo, já está perto da saída, da passagem, né, da viagem, você chegou aqui e você começou a descobrir o novo. Então, é esse momento onde ainda está em caos, porque você não conhece nada do novo país, mas você já identifica algumas coisas com mais clareza. E quando você já está no país, já está mais situada, já está mais acomodada, já está numa casa, já conseguiu o trabalho, já se estabilizou um pouco mais, é o processo do forming, onde o que era antes não é mais, porque já está novo, e esse novo já se formou. Tá? Então, esse processo é bom que cada uma olhe para a sua vida e identifique em que momento você está fazendo o ending, como foi esse ending, em que momento você fez o middle ground, ou está fazendo, e o que está no forming, já está acontecendo. E eu gosto de usar o exemplo da borboleta, porque você não reconhece uma lagarta na borboleta, e você não reconhece na lagarta uma borboleta. A lagarta é lagarta, não tem asa, não tem nada. E a borboleta não é uma lagarta.
mas ela é a mesma, ela vem do mesmo, ela foi se transformando. Então, ela passa por ending, ela passa por middle ground, e ela passa por forming, quando ela sai e nasce como uma borboleta, né? Temos muitos desafios. O preparo. Como é que foi o seu preparo para sair? É bem importante. Como foram os seus fechamentos relacionais? Quando eu falo fechamentos relacionais, eu me refiro a despedidas, eu me refiro a situações relacionais não resolvidas ou mal resolvidas, ou que precisam ser reconciliadas, que precisam ser conversadas. Então, como é que foram esses fechamentos? Como é que foram esses acertos relacionais? Como foi a saída, né? Se os pais, ou, enfim, não sei se tem solteira aqui, mas se os pais concordaram com a saída, abençoaram a saída e acompanharam positivamente a saída. Então, esses fechamentos relacionais são bem importantes. Como foram as suas despedidas? E quando eu falo de despedidas, eu estou me referindo a todo tipo de despedida. Despedida da casa que vocês moravam, que tem uma história, as paredes têm uma história, os móveis têm uma história, os objetos têm uma história. Despedida dos amigos, despedidas dos colegas de trabalho, despedidas dos espaços gostosos que vocês visitavam, dos parques, enfim, dos lugares preferidos da cidade, dos restaurantes, e das coisas preferidas que vocês tinham ali, né, naquele tempo. Como você lidou com essas emoções? Então, eu vejo que esse fechar uma etapa da vida, fechar a casa, é fechar uma história. Mas essa história fica na memória. Ela é fechada porque eu não vou morar mais naquela casa, eu não vou arrumar a casa igual eu tinha antes, ela vai ser diferente, ela vai ser totalmente diferente. Quando eu estava me preparando para vir, e eu conversava com as amigas e dizia, né, estou me preparando para ir para Portugal, e as pessoas, vários amigos diziam, mas por que você vai fazer uma mudança nesta etapa da sua vida que você está toda bem resolvida aí, você está, né, com tudo direitinho, com a vida acontecendo, e você vai fazer uma mudança de país, vai para um lugar que ninguém te conhece? Eu falei, uau, mas eu vou chegar lá e vou conhecer, né? Então, quando eu fui fazer o curso na Alemanha também, eu nunca tinha ido para a Alemanha, e algumas amigas me perguntavam assim, mas você sabe onde você vai? Eu falei, sei, eu tenho um endereço, mas você conhece alguém? Você já foi para lá? Não, nunca fui. Você conhece alguém lá? Não, não conheço ninguém. Mas como você vai para um lugar que você não conhece ninguém? Como é que você vai se não conhece ninguém? Mas eu vou chegar lá e vou conhecer. Eu não conheço agora, eu vou chegar lá e vou conhecer. Então, assim, muitas pessoas achavam que eu estava ficando biruta. Eu falei, não estou não, estou bem boa da cabeça e quero aproveitar. Mas, e para muitos, principalmente na minha idade, né, e quando eu fui para a Alemanha, eu estava com 64 anos, era uma loucura. Era uma coisa que eu estava fazendo muito fora da casinha, porque eu tinha que estar mais tranquila. Falei, não, agora eu tenho que ir rodinha no pé. Então, assim, só que nós precisamos olhar para todo esse preparo, tanto do ponto de vista burocrático de documentos, mas eu preciso olhar para as minhas emoções. Então, quando eu falo de uma boa saída, uma boa chegada no outro país, ela está altamente relacionada com uma boa resolução emocional antes de eu sair. E é bem importante isso. Então, assim, cada uma sabe como saiu, qual foi o seu preparo, como é que você se organizou para vir, como é que você decidiu vir para cá, exatamente neste lugar. Então, você já está aqui e você pode avaliar como é que foram esses momentos emocionais.
o que ficou pendurado, o que ficou não resolvido tranquilamente. Você precisa lidar com isso. A chegada. E aí? Você veio, a sua vida coube e virou 2 malas. Provavelmente uma mala você teve que pagar, porque a gente só pode agora uma mala despachada e uma de mão. Então, se você trouxe 2, você ainda teve que pagar por uma. E a tua vida coube em 2 malas e uma de mão. E aí, o que a gente traz? O que a gente faz? Como foram os teus primeiros contatos com a cultura? Você chegou, desceu do avião, para onde você foi? Como é que foi o teu primeiro olhar na cultura, com as pessoas e com o movimento da cultura? Como foram os teus desafios com os documentos? Os desafios com os documentos e a gente se legalizar, e aqui e em outros países também, não é só aqui, é muito complicado. É muito difícil, porque cada país tem órgãos específicos para você, como imigrante, você precisa se regularizar, e como esses órgãos oficiais trabalham, muitas vezes é bem diferente daquilo que a gente conhecia no país de origem, e a gente se depara, então, com informações que nós não conseguimos entender muitas vezes. Eu mesmo, quando fui fazer o meu registro de utente, eu fui lá no lugar que tinha que fazer, acho que umas 5, 6 vezes. Cada vez que eu via e que eu ia, eu tinha informação diferente. Eu digo, gente, mas eu pergunto... Aí eu comecei, na segunda vez que eu vi que a informação era diferente, eu comecei a anotar na frente da pessoa, pegava um papel e anotava, então você está me dizendo isso, 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 deixa eu conferir com você. Eu tenho que fazer isso, 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 e a pessoa confirmava. Ok. Eu ia fazer tudo que ela tinha orientado e não dava certo. E aí a outra pessoa que me recebia para fazer aquela orientação que eu havia recebido anteriormente, ela dizia, não, mas não é assim. Está faltando isso, você tem que ir lá, agora você tem que fazer isso, e daí davam informações contraditórias, que eu não conseguia entender, até que na 5ª vez deu certo. Então, você se depara com muitas informações que a gente não entende direito, ou que as pessoas não conseguem explicar na totalidade, e isso é para todas as documentações que nós precisamos, e principalmente para as documentações profissionalizantes, que a gente precisa ter para fazer uma revalidação, para fazer uma equiparação do diploma e dizer, olha, eu tenho esse diploma, eu faço isso, como é que você, né, como é que a gente vai ser regularizada legalmente naquilo que a gente, no país de origem, já está legalizada. Então, esses desafios com todos os documentos é muito grande. E como é que você lidou com as emoções nesse período? Porque a gente fica, de repente, você fica tonta e você não sabe mais, espera aí, já fiz tudo. Um manda ligar no telefone, daí quando você consegue falar pelo telefone, a pessoa diz, não, mas você tem que entrar no site e mandar um formulário, daí você entra no formulário, e daí o formulário manda você escrever um e-mail, e assim vai, e a gente vai se batendo, né? Então, essas informações, quando você chega, elas são bem importantes e desgastantes, porque a maioria delas tem prazo, e você está andando no meio dos prazos e das situações sem entender direito o procedimento que dê certo, né? Então, e isso acontece para todos os países, não é só para este país. Então, nos meus atendimentos com mulheres de outros países, é a mesma situação, porque cada país tem os seus caminhos de documentação, que são diferentes do que a gente está acostumado. E outra coisa que a mulher imigrante, ela se depara com a discriminação. Nós somos diferentes da outra cultura, o nosso biotipo é diferente. O brasileiro tem uma configuração de físico mais alto, né? A maioria dos brasileiros são mais altos que os portugueses. O português nativo, ele tem uma estatura menor. Então, a gente é diferente.
e muitas vezes têm um biotipo mais exótico aos olhos deles. As nossas qualificações muitas vezes não se ajustam, né? Não existe a mesma qualificação aqui, e as empresas e os locais de trabalho têm dificuldade de fazer adaptação. Então, você sabe isso aqui, você pode entrar nessa função ou nesse papel que é parecido com o que você, né, é o que você sabe, só que não tem o mesmo nome. Então, eu já viajei, assim, já andei com vários motoristas de Uber brasileiros, que na conversa a gente constatou que eles eram bem qualificados profissionalmente no Brasil, né? Qualificados não só no trabalho, mas com diplomas, e que chegando aqui não conseguiram fazer nenhum ajuste em cima daquilo que eles eram qualificados, que eles são qualificados. Acabaram indo para o Uber porque precisavam trabalhar, não é desqualificado, né, trabalhar no Uber, tudo bem, mas ele perde aquela identidade profissional que ele tinha no Brasil. Muitas vezes era um diretor de empresa, muitas vezes era um empresário, outras vezes um professor, e ele não consegue um trabalho compatível com a sua área de conhecimento, né? E uma coisa que eu percebo e que é bem importante para nós é que nós precisamos ter humildade para aceitar um trabalho, para aceitar um local, para aceitar aquilo que estão nos oferecendo. E quando eu falo humildade, eu não estou dizendo, você tem que aceitar um trabalho desqualificado, né, do teu ponto de vista que é desqualificado. Não, não é isso. Mas entender que você vai ter que fazer uma trajetória profissional. E essa trajetória profissional, muitas vezes você vai trabalhar numa área que não é a sua área de conhecimento, não é a sua área de experiência. Você vai trabalhar numa outra área totalmente diferente, vai ter que aprender algumas coisas que no Brasil você nem sonhava em fazer. Então, eu diria assim que essa humildade é se sujeitar e entender que precisa ser feito um caminho, que não vai acontecer assim, cheguei, varinha de condão, já lá no Brasil eu era diretora ou coordenadora de uma loja, e era né, um ponto alto ali, uma gerente de uma loja, e aqui eu vou ser a empacotadora, eu vou empacotar, eu não vou nem estar com o cliente, estou falando fazendo uma comparação. Então, nós precisamos entender que a humildade vai nos ajudar a crescer dentro da cultura que a gente está mergulhada, e uma resiliência para continuar. A resiliência é um termo que vem da física, onde um material é esticado, um material é distendido, um material sofre uma ação, e depois que essa ação termina, ele volta de novo ao seu modo anterior. Então, como que é essa resiliência do ponto de vista emocional? A gente sofre algumas coisas, a gente apanha em algumas coisas, mas a gente volta e se levanta. Aquela experiência que naquele momento foi desconfortável, foi difícil, ela nos gera tutano. Eu gosto de usar essa palavra porque, né, no sentido de nos dar uma força diferenciada. E um outro desafio grande é a ansiedade. Então, o que eu faço com a ansiedade? A ansiedade é filha do medo. É o medo que eu tenho de alguma coisa e daí eu começo a ficar ansiosa. Mas eu nem sei do que eu tenho medo. E muitas vezes a ansiedade vem e eu não sei por que eu estou ansiosa. Não tem um fator externo que eu levei um susto, houve um acidente, eu estava ali, presenciei um acidente, alguma coisa assim. Não tem nada externo acontecendo, mas é interno. Então, desencadeia uma ansiedade a partir desse medo que é desconhecido. E aí vai acontecendo somatizações. Então, são algumas
Somatizações bem comuns são dores de cabeça, mal-estar gastrointestinal, o sono se altera, você começa a fazer um processo de alimentação diferente, você começa a comer mais ou comer menos, então o teu corpo vai responder a essa ansiedade, a essas emoções, de uma forma física. Você vai ter somatizações. É bem comum, nas minhas conversas, eu escutar, né, o que está acontecendo em termos de somatização. E aí, o grande trunfo é você identificar as causas que estão gerando esse medo. O que está gerando essa insegurança? O que está gerando essa ansiedade? É ir lá atrás, na sementinha dela. O que está ali acontecendo que eu estou tendo esse processo de ansiedade? E aí eu preciso lidar com as causas. Na hora que eu identifico a causa, eu começo a lidar positivamente, porque ela tomou nome. Você deu nome e sobrenome para aquela causa. E aí você consegue enfrentar de um modo mais saudável. Enquanto você não sabe o que está acontecendo e fica meio perdida, não dá nome para aquilo, para essa emoção, né? Você não consegue lidar com ela. Então, os nossos movimentos emocionais nos desorganizam. Para algumas pessoas, desorganizam cognitivamente, a pessoa fica toda embaralhada, ela difícil concentração, ela se perde nas coisas que está organizando. Muitas vezes a casa fica bagunçada, tem dificuldade para organizar as coisas da casa, esquece onde pôs aqui, onde pôs ali, algum objeto, chave, celular, óculos, o sono fica atrapalhado. Então, são vários sintomas que podem aparecer a partir dessa ansiedade, a partir desse estresse emocional. E quanto mais você dá nome às tuas emoções e você identifica os desencadeadores, você começa a administrar de uma forma mais saudável as tuas emoções. E quando a mulher vem com a família, marido, filhos, ou só marido, ou ainda não teve filhos, os filhos nascem aqui. Então, uma questão bem importante para a mulher imigrante, para o homem também, mas para nós principalmente, nós precisamos aprender a nos cuidar. Se eu não me cuido, eu não cuido do outro. E quando eu estou falando, eu preciso me cuidar, entra em todas as esferas. Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar do meu tempo de descanso, do meu tempo de sono, eu preciso cuidar do ambiente do meu trabalho, de como eu estou fazendo, né, ou desenvolvendo o meu trabalho. Eu preciso cuidar da minha casa, né? Aqui nós não temos facilidade, ou não existe, né, diaristas ou pessoas que podem vir na nossa casa nos auxiliar com a organização da casa ou a limpeza da casa, o que no Brasil ainda é comum. Você encontra pessoas que vêm auxiliar na organização da casa, aqui não existe. Então, somos nós mesmos que temos que fazer isso, goste ou não goste. Então, isso muda, né? Sou eu que tenho que cozinhar, sou eu que tenho que limpar a casa, e ninguém mais faz. Então, os filhos precisam também da adaptação na escola, né? Eles também estão sofrendo as emoções da mudança, só que a criança reage diferente. Ela não sabe o que está acontecendo, ela nem sabe direito, se ela é muito pequena, ela nem entende que mudou de país, né? E se a criança está na escola, ela vai se deparar com a língua que é um pouco diferente, as crianças vão olhar para ela porque ela é diferente, ela fala diferente das outras crianças. Então, essa adaptação das crianças na escola também precisa ser observada, e nós precisamos aprender a língua local, nós precisamos aprender os termos usados aqui, né, as gírias, as palavras, e como que é a comunicação, né? Vocês já devem ter percebido que a construção das frases do português lusitano
Não é a mesma construção gramatical que nós usamos no Brasil. Aqui não usam gerúndio, estou fazendo. Não, estou a fazer. Então, você precisa fazer algumas adaptações na sua forma de falar para poder ser melhor compreendida. E os desafios, então, da mãe solo é diferente. O peso emocional é maior, porque ela não tem com quem compartilhar, né? Ela que precisa sustentar a família, se sustentar e sustentar os filhos e tomar as decisões sozinhas, precisa de força para enfrentar as situações, porque muitas vezes ela não tem com quem compartilhar e nada, então não é simples, e essa organização pessoal é muito importante, porque a organização dela vai favorecer a organização dos filhos, vai favorecer a organização ali da família que está com ela. Então, cada pessoa tem um desafio particular, e cada pessoa tem um desafio que todas experimentam. Então, isso que eu estou falando acontece com todas nós, de formas diferentes, mas existe a individualidade. Então, cada uma vem com a sua história anterior, né? Uma história que conta o porquê você quis mudar. Então, essa história, ela traz um peso, ela tem uma força interna para nos conduzir para esse novo, né? Então, quando a gente fala de saúde emocional, hoje se fala muito disso, né? Depois da pandemia, houve, né, bastante pessoas e profissionais falando de saúde emocional, e na minha trajetória de 4 anos aqui, e mais a trajetória anterior de acompanhar pessoas, principalmente mulheres e famílias, morando fora do Brasil, em outras culturas, algumas culturas mais fechadas, mais politicamente mais difíceis, eu vejo que é muito importante o autocuidado. Esse autocuidado engloba tudo. Não é só limpar a maquiagem de noite porque meu rosto precisa descansar das maquiagens. Não, isso é uma coisa, é o menor das coisas. Esse autocuidado é bem importante porque eu preciso me conhecer bem. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo saber o que eu preciso naquele momento para me cuidar. Então, eu preciso identificar as emoções, os seus movimentos e saber, não, se acontece isso, eu fico com raiva, ou eu fico frustrada, ou eu fico decepcionada. Então, eu preciso entender como que as minhas reações emocionais acontecem, para eu poder administrá-las. Eu preciso buscar uma rede de apoio, o que não é tão simples. Como que você pode buscar uma rede de apoio num lugar onde você está sozinha, sem família, sem os pais, sem amigos, sem a família maior, e você está aqui, só você e o marido e os filhos, ou você sozinha, como que você pode buscar rede de apoio? Então, esse projeto que vocês começaram a desenvolver é uma rede de apoio, é um tipo de rede de apoio, onde cada uma pode buscar uma conversa, pode buscar um auxílio, pode buscar uma informação, pode buscar um relacionamento, desenvolver uma amizade. Outros lugares também podem ser rede de apoio, né, numa escola, numa igreja, num grupo de estudo. Então, lugares onde se agrupam pessoas e as pessoas fazem coisas juntas. Ali, você começa a desenvolver amizade, você começa a desenvolver relacionamento, e é bem importante isso. Então, aquele texto ali da solidão, ele fala desse sentir sozinho, porque eu não conheço ninguém. Enquanto que no país de origem, você já tinha amizades de muito tempo. Então, e você não precisava investir
muita energia para conhecer as pessoas, ou pessoas novas, porque você circulava nos ambientes e você era conhecido, as pessoas te conheciam, você tinha um grupo de amigos, e era fácil circular com esse grupo, convidar para ir jantar, convidar para fazer um passeio, fazer uma coisa diferente. Mas aqui, neste novo país, não tem isso. Primeiro que você não convida as pessoas para ir na sua casa. O português não vai na casa, né? Se a gente está falando da cultura. O português não convida você para ir na casa dele. E nem você convida para ir na tua casa. Não é assim que funciona o relacionamento aqui. Mas eles convidam para ir tomar um café na pastelaria, na padaria. Então, aqui onde eu moro, tem 2 padarias grandes, mas qualquer momento do dia que você passa ali na rua, todas as mesas estão ocupadas. Todas, tanto fora quanto dentro. E cada um tomando uma garrafa d'água, um copo d'água ou um cafezinho, comendo uma tosta. Então, é onde eles se visitam, eles se encontram nas pastelarias. Então, nós precisamos entender como é que funciona. Então, quando eu cheguei no primeiro ano, que ainda estava com o movimento do Covid, que era difícil de ir nos lugares, e daí eu moro sozinha, né, aqui, e ficava sozinha em casa, e chegava um momento, preciso conversar, meu Deus, e daí eu brincava com um amigo meu, dizendo, cara, eu estou aqui falando com as paredes já, porque eu não converso com ninguém, eu estou falando com as paredes. Aí ele brincava e dizia, olha, quando as paredes começarem a te responder, você me avisa, tá? Eu falei, pode deixar que eu te aviso, mas elas não me responderam ainda. Então, você precisa desse relacionamento, isso é saudável. Aí eu pensava assim, eu vou lá para a padaria, vou fazer um cartaz, venha conversar comigo. Eu não fiz isso, mas eu tive uma vontade de fazer isso, porque a gente precisa de relacionamento. Então, essa construção de relacionamentos é muito lenta, né? E a gente precisa entender esse movimento e investir com intencionalidade. Então, quando eu escrevi ali, né, cautela com os relacionamentos do país de origem. Por que cautela? Porque conforme o que você conversa com alguém, uma amiga sua ou família que está lá, e você conversa sobre alguma situação que você está vivendo e a emoção que você está sentindo, eles não vão entender. Eles não vão entender. E você vai explicar, e para você está muito claro, mas como assim? Mas faz isso. Eu recebia um monte de orientação. Mas você precisa fazer isso, isso, isso. Eu falei, não funciona. Como não funciona? Claro que funciona. Vai lá e faz, você não tentou. Até que chegou um momento, eu parei de falar. Então, com essas pessoas, sobre o que estava acontecendo comigo, né? Porque as pessoas não conseguem entender. E aí você começa a ser mais seletiva no conteúdo que você conversa com seus amigos do Brasil. Porque eles não vão entender e daí vai estressar. Você vai se estressar porque eles não estão entendendo. Então, a gente precisa ver e lidar com esse novo momento de amizade que mudou. E não tem explicação. Você continua gostando da pessoa, você continua tendo um afeto pela pessoa, mas as conversas mudaram de conteúdo, porque algumas coisas a outro não vai entender. E, bem importante, buscar psicoterapia quando você acha necessário, ou uma mentoria, buscar um acompanhamento profissional para auxiliar você a resolver algumas situações. Então, isso é bem importante ter esses cuidados. E aí não é só cuidado da maquiagem, mas é a rede, desenvolver uma rede de relacionamento e uma rede de apoio. É bem importante isso, e isso gasta bastante energia nossa para fazer isso do zero, né?
E uma coisa que é bem importante para nós é a persistência. Precisamos ser persistentes. Não podemos dizer assim, não deu certo, não vou mais. Isso aqui não consegui, não sei, desistir. Não dá. É preciso ser persistente. É necessário ter intencionalidade, continuidade, resiliência e a humildade. E essa intencionalidade é muito importante. O que significa isso? Significa que eu penso aquilo que eu vou fazer. Eu decido, eu vou fazer isso assim, assim, assim. Eu vou investir isso assim, assim, assim. Eu tenho uma intenção muito clara naquilo que eu vou fazer. Essa intencionalidade, ela precisa de uma energia extra. Nossa, ela não é tão assim, aconteceu, fiz. Não, eu preciso ter uma intencionalidade. Eu quero desenvolver relacionamento, então como que o outro me olha, como que o outro me recebe, como que o outro se abre para um relacionamento comigo. Eu preciso observar, eu preciso prestar uma atenção, e eu preciso ter intenção. Eu quero desenvolver uma amizade com aquela pessoa, então eu vou ver o que eu posso fazer e ir atrás. Eu preciso ir atrás. Então, vamos falar da questão profissional. Eu quero reconhecer os meus diplomas, ok? Fui ver o preço. A maioria deles, você tem que pagar 600 euros para a universidade para reconhecer o seu diploma. Eu tenho esses 600 euros agora? Não. Então, eu vou fazer tudo para conseguir esse valor. A hora que eu tiver esse valor, eu vou entrar no processo, eu vou seguir. Enquanto isso, eu vou preparando os documentos, eu vou analisando, conversando com um, com o outro, procurando se no Facebook tem algum grupo da sua área profissional, procurando, né, orientação ou conversa com alguém da sua área profissional, para saber como ela conseguiu a revalidação, como ela conseguiu acertar o seu diploma. Então, eu levei 2 anos para regularizar o meu diploma de psicologia aqui na Ordem dos Psicólogos, porque eu sabia do valor, e quando eu vi o trâmite, era todo confuso, eu não conseguia entender algumas coisas, eu perguntava para um, me diziam de um jeito, perguntava para outro, me diziam de outro jeito, e daí ficou tudo meio boiando. Eu falei, não vou fazer isso agora. E assim, era difícil de entender, até que eu encontrei uma psicóloga. Por acaso, nós nos conhecemos num evento, e ela se apresentou como psicóloga, e eu comecei a conversar com ela sobre a revalidação, e ela disse, não, mas eu participo de um grupo de psicólogas que só para orientação da revalidação. Eu falei, e eu entrei nesse grupo. E aí, a hora que eu entrei nesse grupo, a conversa era só sobre orientação do que fazer, como fazer, que documento é, para onde você leva o documento, para onde, com quem você fala pelo e-mail, com o telefone da universidade, lá do local X. Então, aquele grupo, um grupo extremamente orientador, e que daí, agora eu vou fazer, porque tudo que eu tinha dúvida, eu perguntava no grupo, e o grupo me respondia. Então, você precisa buscar o seu grupo. E depois que eu estava nesse grupo do WhatsApp, eu descobri que tinha um grupo no Facebook também, que alguns eram os mesmos participantes, mas não era integrado com o WhatsApp. Então, deve ter algum grupo na sua área no Facebook. E aí entra essa persistência. Não importa que vai demorar 1 ano ou 2, o que importa é que você vai ser legalizada. Então, você tem uma chance diferenciada dentro do seu trabalho, porque você tem como provar a tua profissão, que você é capaz e qualificada dentro daquela área. Enquanto isso, você vai trabalhando em outra área, aí entra a humildade de aceitar um trabalho fora da sua área para poder entender o processo, para poder acompanhar até entrar na sua área de fato, né? E
no processo de adaptação, quando você se sente mais adaptada, então isso não acontece normalmente no primeiro ano, o processo de adaptação muitas vezes demora 2, 3 anos, no sentido de assentamento emocional, é quando a cultura não te assusta mais, quando você se depara com situações da cultura, mas ela não impacta, você entende, você gerencia e tudo bem. Você conhece bem os comportamentos e linguagens da cultura. Você entende o que está acontecendo e participa ali sabendo o que está acontecendo. Você se sente pertencente. Você pertence a um grupo de trabalho, você pertence a um grupo de clube, ou de escola, ou de igreja, ou este grupo que vocês têm. Você conseguiu desenvolver amizades. Essas instabilidades emocionais, a montanha-russa já está bem baixinha, já está bem plana, né? Não tem mais tanto movimento emocional intenso. E você consegue alçar novos voos, você consegue, então, curtir novos voos, novos lugares, novas experiências com mais tranquilidade. E aqui está o meu contato, os meus contatos. Vocês podem, né, me procurar. E agora abro para perguntas ou comentários para a gente trocar um pouquinho de ideia. Está fechado o seu microfone. Vocês têm que abrir o microfone para falar. Gente, vamos lá, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade agora, tá bem? Fala, Eliane. Levantei a mão. Pode falar, Eliane. Ai, deixa eu ver se meu microfone está aberto. Estão me ouvindo, gente? Sim, está aberto. Olá, boa noite, gente. Eu sou a Eliane, também participo do GAME, e achei a palestra, assim, riquíssima, né? Fiquei muito feliz por ter participado. E é muito bom, eu queria deixar um comentário, né? Que é muito bom a gente ouvir coisas que nos trazem respostas, né? Assim, a questão da empatia, de você ouvir a pessoa falar de coisas que você sente, mas que de forma organizada, né? Então eu estava aqui ouvindo as coisas e assim, e me maravilhando, né? Porque você ouvir as pessoas arrumar seus sentimentos, dar nome às coisas que você sente, ser empática com você, né? A questão da mãe solo, que é o presente mãe solo com Deus, solo eu e Deus. E eu vi que tem gente que entende o que você sente, né? Quando você fala mesmo assim, sobre a questão de você contar coisas para as pessoas no Brasil. E elas não entendem, né? Elas não entendem. De fato, é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas no Brasil nunca vão entender, né? Quem migra tem uma experiência assim, muito rica de se reinventar, né? Exato. E se reinventar. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu vim para Portugal quando eu sentia que a minha vida tinha acabado os trilhos, né? E quando eu cheguei aqui, até hoje, eu me surpreendo porque eu me vejo fazendo coisas que eu nunca pensei que eu faria na minha vida. E olha que eu fiz muitas coisas. Mas, assim, as coisas que eu fiz aqui, eu nunca imaginei que eu tinha capacidade de fazer, né? E sair de um trabalho 4, 5 horas da tarde, depois ir para outro trabalho, eu digo, gente, eu estou fazendo isso, eu fiz isso, e assim, eu fico assim, surpreendida, né? Muito surpreendida. E assim, mas ouvir uma psicóloga chegar assim, falar e dar nome às coisas, dá sentido, e você diz assim, não, então é por aí, é assim que é isso que está acontecendo, essa questão de despedir do velho e não ter algo novo ainda para fazer parte. De repente, gente, eu sinceramente, assim, eu amei, assim, foi um tempo muito pequeno, poderia ser um tempo maior, mas, assim, eu achei extremamente rico e me satisfez bastante, fiquei muito feliz de ouvir. Você está há quantos anos aqui já? Eu estou aqui, vai fazer 2 anos em março ainda. 2 anos. 2 anos em março, é muito novo, tudo muito novo.
Tudo novo, é verdade. Tudo novo. Mas assim, eu acho que eu também desenvolvi um sentimento de pertencimento muito grande. Porque quando eu vim, eu senti que no Brasil minha história tinha acabado, né? Aham. Minha história no Brasil tinha acabado, tanto é que me perguntaram hoje, assim, você não tem vontade de voltar para o Brasil? Eu ainda falei, assim, eu sou uma pessoa muito obediente, eu quero ser obediente a Deus, e tudo que Deus botar no meu coração para fazer, eu quero fazer. Eu só peço a Ele que não mande eu voltar para o Brasil. Porque eu teria que obedecer uma ordem de Deus, a gente não pode recusar. Aí eu disse, eu só peço a ele que não mande eu voltar para o Brasil, porque assim, aqui é minha casa agora, eu sinto que aqui é minha casa, né? Meus filhos, tudo que eu tenho está aqui, meus filhos estão aqui, então assim, tudo que eu tenho está aqui, e eu me adaptei muito rápido, eu sinto assim que foi uma decisão muito acertada. Então assim, é só uma questão de você organizar sentimentos, organizar a vida, organizar as necessidades, buscar autoconhecimento, e a minha casa é aqui fora, aqui é minha casa. Sim. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 13 e um menino de 6. Vieram vocês 3? Eu vim primeiro, eles vieram depois e nós estamos aqui vivendo. Sim. São desafios diferentes que a gente não imagina que vai ter e, de repente, se dê pronto. E aí entra a persistência, entra essa intencionalidade para poder fazer o novo, enfrentar o novo. Graças a Deus está dando certo, né? Dando muito certo. Certo é pouco, está dando muito certo. Que bom, que bom. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Andréia, Sara. Tem outra pessoa aí atrás, deixa eu ver o nome. Eu tô aqui, Gê, mas eu não tenho uma pergunta. Não, mas ficou claro, tá tudo Ficou, gostei muito, Léa, muito obrigada. É mesmo uma luz no fim do túnel, né? A gente precisa, às vezes, de um chacoalha. Eu sempre queixo com a Giane, né? Que é tudo, pra mim, é tudo muito difícil. Diferente da Eliane, eu acho que aqui não é o meu lugar. Porque tudo que já tô há quase 3 anos aqui, então tudo pra mim aqui tem uma proporção gigantesca, é tudo muito mais difícil. A Léa falou agora da questão do Uber, da validação do diploma, eu tô nessa fase. Tentei fazer Uber, tô aqui no processo de conseguir a carta do Uber, que pra mim é uma novela. Já tô há 6 meses nisso, e vai e volta, documento. Então, às vezes eu fico, Deus, será se tu quer que eu fique aqui, Senhor? Porque, diferente da Eliane, eu tenho várias respostas contrárias, sabe? Então eu me questiono muito, eu falo, será que eu tô sendo tão desobediente assim? Mas é isso, cada experiência é uma experiência, né? Mas é bom ouvir de vocês e é bom saber também que para muitas de vocês dá muito certo, né? Então eu fico muito feliz e muito, assim, confiante, né? Que um dia possa dar certo também. Você veio sozinha? Vim sozinha, Léa. Quando começaste a falar, assim, sobre as decisões, as despedidas, aqui ficou uma lágrima presa. Que eu vim exatamente nessa situação, sabe? Eu tinha um emprego muito bom. Tenho uma relação muito boa com a minha família, graças a Deus. E eu vim porque eu tinha terminado um relacionamento de 12 anos e eu achei que fosse a hora de eu me reinventar, sabe? Sim. Mudar e respirar diferente, sei lá. E pensei assim, acho que eu vou começar de outro lugar. E aí vim. E aí foi. Só que assim, desde o início foi muita, sabe? É muita luta. Uma luta que não acaba nunca. É a montanha russa. É muito louco. Então, assim, realmente é bem desafiador. E eu penso que essa imigração não é para qualquer um. Não. Tem gente que não vai dar conta. Por exemplo, eu conheço pessoas lá, minhas amigas, que eu digo, essa não vai dar conta de fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. E eu quero compartilhar, então, com vocês, assim, deem uma olhada ali no meu site. Deixa eu ver aqui, por que não está? Aqui. Lá no meu site eu tenho vários artigos sobre as nossas situações, né? Ali no Andando com Jesus também eu tenho colocado.
E eu participo também de um grupo só de mulheres, mulheres multiculturais, até por sinal, hoje a gente comemorou 4 anos, eu faço parte da equipe também, e ali tem bastante material no blog, bastante material circulando, tem mentorias, tem bastante coisa que nos auxiliam. Então, esses assuntos que nós conversamos, que vocês estão colocando, é comum para todas as mulheres que estão fora. Para aquelas como você, Sara, que veio sozinha, para aquelas como Eliane, que veio, né, mãe solo, para aquelas que vêm casadas, com filhos. Então, cada uma tem um desafio específico para poder vencer, para poder caminhar, e aí entra a persistência, a intencionalidade, a busca, né? Não deu certo agora, vou ver como é que vai dar depois, não entendi essa informação, vou buscar novamente. Então, é um processo que tem horas que a gente cansa e se irrita, mas precisa continuar, né? Então, é possível uma saúde emocional? Sim, é possível, tá? Deixa eu parar a partilha aqui, voltar. Tem mais alguém que entrou, foi? Oi? Tem alguém, Poliana, né? Então, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu também, Sara, ou Sara não, Leia. Sara também, né, Sarinha? Nós estamos aqui conversando e se ajudando uma a outra. Sara querida, né? Eu conheço a Sara desde quando ela chegou aqui e realmente cada pessoa tem suas histórias, né? Sim. Não significa, às vezes, que as coisas estão difíceis, que não é para você estar. Às vezes é porque você precisa de ser mais resistente, mais resiliente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa mesmo. Então, aqui eu não estou achando aonde que está o chat aqui, para poder... É isso mesmo, Giane. A gente, às vezes, descobre que a gente tinha uma força que a gente nem sabia que tinha, né? Isso. Temos mais força do que imaginamos que temos, né? Porque eu também tenho quase 5 anos aqui, já passei muitas coisas difíceis, assim, até com meu filho também na escola, passou muitos processos e coisas difíceis, né? Às vezes racismo, às vezes no trabalho também, muita coisa difícil. Eu trabalhei com a Andréia, ela sabe um pouco das histórias. E assim, a gente vai descobrindo que somos fortes, somos capazes, não somos aquele momento. Eu não sou aquele momento que eu estou vivendo numa empresa. Eu não sou o momento, meu filho não é o momento que ele está vivendo uma situação isolada. Nós somos muito mais do que isso, entendeu? E a gente acaba se redescobrindo, né? Como, não sei se Leia lembra, mas ela falou isso na palestra que eu assisti. Você nasce de novo em outro país. É outra pessoa. Documento, até as roupas que você usa é diferente, o clima, tudo é diferente. Então, assim, é uma oportunidade única de você se reinventar, de virar realmente uma borboleta. Você sai do Brasil uma lagarta e chega aqui, você se transforma em uma borboleta. E eu sou muito grata a Deus pela vida de Leia, ela ter aceitado também vir, né, partilhar conosco. Entrou agora também a Poliana, não é? Poliana, tudo bem? Acho que está com o microfone desligado. Poliana levantou a mão, só que tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, Andréia também. Andréia, pode falar, o Andréia ou Poliana? Poliana saiu. Andréia, pode falar, Andréia. Andréia está com a mão levantada. Olá. Me ouve? Sim. Sim. Ouve? Conseguiu. Eu não estava conseguindo nem ouvir, nem aparecer, agora eu consegui. Não, agora você está aparecendo. Eu gostei também, queria reiterar o que a Eliane falou a respeito da palestra, estava com uma expectativa muito grande, não é? Porque é um tema muito importante para nós, eu acho muito prático esse tema, esse conteúdo de saúde emocional, saúde mental, né? Até física também,
porque, como a senhora mesmo falou aí, nós somos submetidas aqui, nesse processo de imigração, a uma... Eu nem sei o que dizer, é um processo de mudança integral, eu acho que em todos os aspectos, assim, pelo menos no meu caso, tudo que a senhora falou aí, eu me identifiquei com cada vírgula, porque eu imaginei assim, gente, será que sou só eu que me sinto assim, impotente diante de um documento que não sai, de uma informação que eu não acesso, da solidão, porque aqui eu me sinto assim, às vezes muito sozinha, com esses desafios de ter que desenvolver novas amizades e não ter tempo, não ter disposição, não ter a brecha adequada, porque a gente às vezes não sabe como abordar, como se integrar nessa nova sociedade, né? E eu ouvindo a senhora falando a respeito do autocuidado, de aprender a se conhecer, de às vezes estar tão preocupado que as suas defesas caem totalmente, você pega um resfriado, adoece, ou fica triste, aquela coisa emocional de ficar subindo e descendo, eu estou bem, eu não estou mal, eu estou bem, eu estou mal, não é? Então, ouvindo isso, a senhora falando a respeito disso, eu pude perceber que é um processo que é pertinente à condição de imigrante, à condição de mulher, à condição de mudança de cultura, porque a gente parece que vai ficar, que é uma coisa que é louca. Será que está normal? Será que é normal eu estar me sentindo assim? Será que é normal eu me sentir impotente? Será que é normal eu sentir que parece que as coisas não estão andando ou que estão andando? Porque ao mesmo tempo que, como a Sara fala, para mim está tudo dando errado, ao mesmo tempo a gente vê também que algumas coisas não estão dando tudo errado, mas de repente algumas coisas evoluem, aí você vê que para, aí evolui de novo, não é? Assim, me identifiquei muito com a coisa do Uber que a senhora falou, porque eu também sou motorista de TVDE. Inclusive, essa semana, ou semana passada, a senhora pegou a minha irmã como motorista de TVDE, a Claudiane. Ah, é? Oi, branco, Ela me falou, quando eu publiquei a palestra, ela falou, nossa, eu conduzi essa senhora, levei, não sei se foi na CUF, eu sei lá, em algum lugar que ela levou a senhora num negócio de médico. E aí que a senhora conversou com ela e tal, e como a senhora estava falando a respeito do Uber, né? Se tem outra profissão, outras atividades, chega aqui, você tem que ser humilde para enfrentar aquilo que chega diante de nós. Sim, Né, sim. Diana? A gente é testemunha disso. A gente já teve que fazer coisas que a gente nem acredita que a gente fez. É verdade. Não é? Eu não acredito do que eu já fiz, né? Então, assim... É o que tinha, né, André? Hã? É o que tinha. É o que tinha. Então, ao mesmo tempo que a gente sente, assim, que vitoriosa, porque você faz coisas que você não acredita que você é capaz de fazer, também há uma sensação assim, poxa vida, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Mas se você for pôr nas medidas, porque eu vejo as coisas assim, tá dando mais certo do que errado, né? Tem mais vantagem do que desvantagem. Mas é um processo lento, Andréia, e daí a gente tem uma urgência, entre aspas, um sentido de urgência, até por causa acho que da influência das coisas de internet, que se um minuto já está muito demorado, então a gente acha que as coisas têm que acontecer rapidamente, e elas não acontecem, é um processo, e às vezes o processo, ele não é em uma semana, ele demora para acontecer, porque você está reestruturando a vida num outro modelo. Você está reestruturando tudo. Você está fazendo, né? E a gente vai fazendo aquele ending. Você finaliza, porque o que você fazia no Brasil não funciona aqui até um certo ponto. Você teve que fazer outra coisa. Então, todo esse processo da lagarta virar borboleta naquele assunto, naquela área, precisa de um processo, né? E não é tão simples.
E se a gente entende isso, que esse processo é necessário, é importante, esse grupo que vocês elaboraram, né, é um grupo de apoio, existe em outros lugares, eu coloquei ali no chat o site da Mulher Multicultural. Mulher Multicultural, a gente tem grupos também, né, e o blog tem muito tema. Eu também tenho várias coisas, textos escritos lá no blog também. Então, são lugares onde a gente vai se abastecer com outras mulheres que estão vivendo as mesmas coisas. Então, pelo fato de eu ser viúva, eu atendo muita mulher sozinha, e, né, ou separada, ou mãe solo, ou solteira, né? A gente tem um grupo de viúvas ali no Mulher Multicultural. Então, as nossas vivências são diferentes daquela mulher que está em família. Elas são diferentes, os desafios são diferentes. E a gente precisa entender. E, às vezes, esse compartilhar com uma rede de semelhantes, vai encontrar, nossa, mas isso acontece com ela também, então está tranquilo para mim, não é só comigo. A gente acalma, entendendo que é um processo que todas nós estamos passando, cada uma de um jeito. Mas quanto mais nós nos conhecemos e nós nos permitimos a reinventar, a experimentar, não deu certo, caiu, se esborrachou no chão, levanta, lava a cara e continua. E isso vai trazendo um centramento para nós, vai trazendo um processo interno que nos fortalece. Isso é bem importante. Vamos. Acordou agora, validei, tá ali. Mamãe já vai, tá acabando. Podemos finalizar, então, perguntaram tudo e a gente, quem sabe, se encontra em outro momento. Acho que sim, é só agradecer mais uma vez a doutora pelo tempo, né, ter dedicado esse tempo aqui, mais de uma hora aqui com a gente, ouvindo, e com as palavras que tocou aqui, cada um de uma forma, né, diferente, e é isso. A menina, se fez alguma pergunta, eu só tinha mutado aqui, olha, gente, só avisando, quando tá assim, reunião, que eu mutar, ninguém fica brava comigo, não. É só porque tá sendo um áudiozinho, aí eu muto só para ouvir quem tá falando, tá? É que dá eco quando tem os outros microfones abertos. Isso. Aí eu tinha mutado aqui, a Jane tá mutada. Tava um barulho de fundo. Deixa eu abrir aqui. Consegue abrir, Jane? Só eu falar uma coisa aqui. Vocês podem me chamar para tomar um café que eu vou, viu? Vocês todas moram no Porto? Vocês moram aonde? Eu moro no Porto, perto da Jeane. Eu também moro perto da Jeane. Jeane tá mutada. Ah, tá. Achei a Jeane. Cadê? Fica mais fácil, então, encontrar numa padaria ou numa pastelaria. Pode me chamar que eu tô dentro. Liga o microfone, Jeane. Jeane tá sem microfone. Jeane, microfone. Olha, nós temos que marcar alguma coisa para fechar 2024, tá bem? Gente, muito obrigada pela participação de todas vocês. Eu vou pedir só para a Michelle fazer um print. Eu já fiz alguns prints aqui. Sara, pode ligar a câmera ou vai ficar mesmo na foto lá na... Faz um print em condições aí. Põe um filtro. Não, amiga, eu tô sem condições. Bate uma foto assim que vai ficar bonito. Então, vamos fazer um print aqui. E eu agradeço, viu, doutora Leia, pela sua hospitalidade. A gente vai conversar depois, né? Não parou por aqui. Ela está né, oferecendo o serviço dela de psicoterapia, né? Eu tenho interesse, vamos ver o que pode ser feito, porque nós estamos no meu barco. Sempre tem jeito, sempre tem jeito. Eu também tenho muito interesse, estou interessada. Então, estamos aqui, né? Quem sabe fazer um pacotão aí para o GAMI, né? Uma parceria, não é isso, Michelle? Uma parceria que a gente está buscando isso, né? Elevar, na verdade, assim, esse grupo é para a gente poder promover, é uma forma de promover as pessoas, as habilidades, as profissões, e ajudar as pessoas a se encontrar também profissionalmente, e emocionalmente, espiritualmente também. Gente, é isso, muito obrigada. Já tirou o print, Michelle?